Na manhã de uma viagem comum de trem, um dos passageiros de repente rompe em chamas. Todos na plataforma fogem na direção oposta ao trem que se aproxima, exceto Shinra, que fica lá parado com um sorriso no rosto. Ele é saudado por um monstro de fogo, então se prepara para entrar em batalha, mas a força de combate ao fogo chega e rapidamente elimina o monstro de uma maneira espetacular. Enquanto um dos membros deles faz uma prece devido às chamas, um lustre de cima se quebra, mas antes que caia sobre um dos membros da equipe, Shinra ativa seus poderes e corre para salvá-la enquanto jura com um sorriso sinistro. Ele se apresenta à equipe como o terceiro soldado do fogo da terceira geração deles. Shinra é levado para a estação deles, onde encontra oficialmente o capitão Akitaru e o segundo em comando Inova. O capitão descobre que seu novo recruta sorri incontrolavelmente sempre que está em uma situação tensa. Descobrimos também que ele se juntou à força de combate ao fogo para se tornar um herói, embora seja considerado um demônio devido a um evento que ocorreu quando ele era jovem. O resto da equipe se junta a eles e se apresenta como Iris, a freira, e Maki, o soldado do fogo de segunda geração. Akitaru informa Shinra sobre o que eles encontraram exatamente na estação de trem mais cedo naquele dia. Esse demônio de fogo é conhecido como Infernal na cidade. Humanos comuns aleatoriamente pegam fogo e perdem todo o senso de si mesmos, representando um perigo para o público em geral. É dever da força de combate ao fogo especial pôr fim aos infernais, atingindo o núcleo deles, que acontece de ser o coração. Mais tarde naquela noite, Shinra encontra dificuldades para dormir e começa a relembrar seu passado em um campo com sua mãe e irmão mais novo. Ele diz à mãe que, quando crescer, será um super-herói. No entanto, mais tarde, sua casa foi completamente queimada, o que causou a morte de sua mãe e irmão. Todos o culparam pelo incidente, incluindo sua avó, que se recusou a acolhê-lo por causa de seu sorriso incontrolável em situações intensas. Todos pensavam que ele não estava arrependido pelo que fez, então o rotularam de demônio. Ninguém sabia que foi sua mãe quem realmente pegou fogo e causou o incêndio. Shinra lembra vividamente de outra entidade dentro da casa quando tudo isso aconteceu. O alarme de incêndio toca alto e o tira de sua reminiscência. A equipe se prepara e se dirige para eliminar um humano que acabou de se transformar em inferno em seu veículo blindado chamado Matchbox. Após chegar e entrar no prédio, Shinra é dominado pelo fogo e tem um momento de transtorno de estresse pós-traumático, onde, temporariamente, tem visões do que aconteceu naquele dia fatídico. Sua hesitação cria uma abertura para o infernal atacá-lo, deixando-o inconsciente. Ele é trazido de volta pela voz de seus camaradas, e ele usa a promessa que fez à sua mãe como motivação para se impulsionar para a frente e derrotar o monstro, esquivando-se de seus ataques. A equipe fica em oração, observando o infernal se desintegrar lentamente em cinzas do lado de fora do prédio. O marido do infernal é informado de que sua esposa foi eliminada rapidamente e sem dor. Eu não acredito nisso. Todos nós sabemos que o Shimmer, o desgraçado, a eliminou sem piedade. O homem escolheu a gratidão segurando a mão de Shinra enquanto soluçava. A multidão aplaude os heróis da força de combate ao fogo por seu bom trabalho na estação. Akitaru informa Shinra sobre os próximos jogos dos novos soldados do fogo, nos quais ele participará ao lado de seu novo colega. É um evento onde os novos membros de todas as companhias da força de combate ao fogo se reúnem para mostrar suas habilidades. Enquanto Shinra volta para seu quarto, encontra Arthur, o novo integrante. Shinra o reconhece da academia, então eles começam a lutar para resolver um assunto não resolvido do passado. Sua briga interrompe o piquenique de Maki e Iris no telhado. Então, o novo recruta se apresenta às moças como o rei da noite. Inova se junta a eles para conduzir uma sessão de treinamento, dizendo a Maki para enfrentar Shinra e Arthur ao mesmo tempo. Iris expressa sua preocupação, pensando que isso pode ser demais para ela, já que é uma pirocinética de segunda geração que só pode controlar chamas, ao contrário de seus colegas pirocinéticos de terceira geração, Shinra e Arthur, que conseguem criar fogo à vontade. No entanto, Inova informa Iris que ela já esteve no exército, então enfrentar os dois rapazes não seria um grande desafio para ela. E ele está certo. Ela começa derrubando Shinra do telhado depois de apagar seu fogo e então acerta um golpe no rosto de Arthur. Quando descobre que não consegue desativar a lâmina de plasma dele, os garotos conseguem se recuperar, mas irritam Maki ao chamá-la de ogro. Enfurecida, ela consegue controlar as chamas deles. Percebendo que estão superados, os novos recrutas cedem a Maki e aceitam a derrota. Mais tarde, os dois comandantes mostram a Shinra e Arthur o tipo de armas usadas em combate. Como Akitaru não possui poderes, ele depende de armaduras e armamentos pesados para se proteger dos monstros de fogo. Quando um alerta soa, a equipe corre para o local. No caminho, Akitaru os avisa para esconderem suas armas dentro de seus casacos, para mantê-las longe dos civis. Ao chegar, eles são informados de que o pai de uma menina acabou de se transformar em infernal, 2 anos depois de sua mãe ter se transformado em um infernal. Justo quando estão prestes a entrar, Arthur e Shinra revelam suas armas bem na frente da menina. Então, o capitão os chama para o lado e diz que mostrar as armas na frente dos parentes é falta de consideração, já que a força de combate ao fogo é chamada para destruir infernals que já foram membros da família.
e ver as armas só aumenta a tristeza. A equipe entra no prédio para ver seu alvo apenas sentado lá, sem resposta. Isso é especialmente incomum, já que os Infernals normalmente causam caos e destruição. Arthur se voluntaria para acabar com ele, enquanto a equipe se reúne para a oração. De repente, o prédio começa a desabar, e vemos um cara misterioso que estava rondando a área segurando a mesma poeira que estava visível antes do prédio explodir. Antes de escapar, Akitaru resgata uma foto e a entrega para a menina chorando, junto com algumas palavras de encorajamento para consolá-la. Shinra é profundamente afetado pelo que viu, então acha difícil dormir naquela noite. Ele faz um voto de acabar com a combustão espontânea humana o mais rápido possível. Em outro lugar, o homem do incidente do fogo se encontra com seu subordinado para dar feedback sobre a substância feita para ele. Victor informa Joker que investigou um pouco sobre a Companhia 8. Ele descobriu que Akitaru teve algumas medalhas retiradas que ele ganhou em seus dias de combate a incêndios, após desobedecer ordens ao colocar a vida humana em primeiro lugar nos jogos dos Novos Soldados do Fogo. Shinra é apresentado às mascotes da Agência de Defesa contra Incêndios, enquanto Victor, que parece uma versão não oficial do menino maluquinho, observa de longe. Enquanto Shinra e Arthur esperam o evento começar, ele observa ao redor e nota um distintivo que já viu antes. Este é o mesmo homem que veio em seu auxílio 12 anos atrás quando o incidente aconteceu em sua casa. Shinra se aproxima de Barnes para fazer algumas perguntas sobre isso, mas ele o dispensa, dizendo que não tem tempo para perguntas. Ele estende a mão para segui-lo, mas seu caminho é bloqueado por uma novata da companhia, uma chamada Tamaki. Pela forma como Barnes o dispensou, Shinra suspeita que ele está escondendo algo. Um anúncio é feito para todos os novatos explicando seu objetivo nos jogos deste ano. Todos correm para superar os obstáculos e chegar à linha de chegada. No entanto, Shinra tem a vantagem e voa até o topo. Ele entra e chega a uma sala onde Joker aguarda para uma conversa. Joker informa Shinra que tem informações sobre o que aconteceu com sua família 12 anos atrás, mas só revelará a informação se Shinra conseguir entretê-lo primeiro. Os dois começam a lutar, mas Joker ameaça matar 2 tripulantes que eram voluntários nos jogos dos novatos. Joker se mostra muito poderoso para Shinra e está prestes a acabar com ele, mas decide contra isso ao reconhecer a resistência de Shinra. Joker o recompensa revelando algumas informações. Primeiro, ele revela que o irmão de Shinra não morreu no incêndio e está muito vivo. Ele também diz que as pessoas dentro da organização do fogo estão escondendo coisas. Isso traz Barnes à mente de Shinra. Joker diz a ele que se ele quer saber toda a verdade, então deveria deixar de ser um herói na força de combate ao fogo e se juntar a ele como um demônio. Shinra fica enfurecido com sua proposta, então aumenta seus poderes, desferindo vários golpes em Joker. O barulho da luta chama a atenção de Arthur e Tamaki para o local deles. Ambos começam a lutar contra Joker, mas ele escapa após gastar mais tempo do que o esperado. Antes de partir, ele diz a Shinra que sempre que quiser saber a verdade, deveria vir trabalhar com ele. Joker libera as cinzas restantes com o objetivo de explodir o prédio. Shinra e seus companheiros salvam os bombeiros inconscientes e todos escapam pelo telhado. O capitão da Companhia 1 vem agradecer Shinra por salvar seu subordinado. Mais tarde naquela noite, Shinra conta tudo o que aconteceu dentro do prédio ao seu capitão. Akitaru é honesto e informa Shinra sobre a verdadeira natureza da Agência da Força de Combate ao Fogo. Ela foi formada por 3 entidades: o Templo da Alma Sagrada, as Forças Armadas de Tóquio e a Agência de Defesa contra Incêndios. No entanto, cada companhia da Força de Combate ao Fogo vê as outras como rivais, então qualquer informação que possuam não é compartilhada com as outras companhias. Akitaru acredita que pelo menos uma das companhias descobriu a causa da combustão espontânea humana, e seu dever como capitão da Companhia 8 é investigar as companhias de 1 a 7 para descobrir a verdade. Enquanto ouve as notícias com seu capitão, Inaba entra com os resultados da análise feita na substância que Joker usou para explodir a instalação, e o principal componente usado é cinzas infernais. Algum tempo depois, Shinra e o resto estão ocupados com alguns papéis quando recebem uma ligação para resgatar um cachorro que está preso em uma árvore. Shinra e Arthur são encarregados da tarefa de resgate, enquanto Maki decide fazer o trabalho administrativo sozinha. Eles chegam ao local para ver que um dos mascotes deles foi jogado na árvore por alguns estudantes universitários. Alguns moradores locais ressentem os soldados da Força de Combate ao Fogo, porque um dos bombeiros, algum tempo atrás, matou 4 pessoas sem motivo. Acontece que hoje é o dia do julgamento dele, e Miyamoto foi considerado inocente para a surpresa de todos. Subitamente, ele pega fogo e se transforma em um infernal, mas sua situação é um pouco diferente, já que ele ainda tem todos os seus sentidos. Os companheiros de equipe são notificados sobre sua localização, então Shinra e Arthur alcançam o Matchbox. Eles recebem a ordem para prosseguir e lidam com o infernal. Eles chegam e o espancam antes de ele fugir na direção oposta. Shinra é o único rápido o suficiente para alcançá-lo. Ele o segue adiante. Miyamoto chega no meio das ruas para iniciar sua aniquilação, mas Shinra aparece. Miyamoto subestimou grandemente Shinra, apenas para ser provado
lado errado quando Shinra demonstra seu poder. Ele desiste e implora por misericórdia, dizendo que gostaria que uma freira lesse a oração antes que ele seja transformado em pó. Shinra concede o desejo. No entanto, Miyamoto trai a confiança e tenta matá-lo, mas então tem a mão arrancada com um chute. Antes que ele possa pôr fim ao monstro, o capitão da Companhia 5 intervém e tenta levar Miyamoto para a experimentação. Shinra expressa sua desaprovação, pois sua equipe já está cuidando do caso. A princesa Abana libera seus poderes e de alguma forma subjuga a Shinra. Seus subordinados vêm segurá-lo, e parece que o que Abana fez temporariamente o privou de seus poderes. Mas depois de ver uma criança sendo derrubada por um dos bombeiros, ele fica furioso e se levanta. Quando o capitão da Companhia 8 chega, ele diz a Abana para entregar o Infernal, já que ele está sob sua jurisdição. Mas ela responde dizendo que é muito melhor experimentar no monstro, já que o caso dele é raro, ele está lúcido, e o experimento pode levar a resolver o mistério da combustão humana. Akitaru concorda em deixá-los fazerem isso, com a única condição sendo que eles devem compartilhar os resultados das descobertas com a Companhia 8. De volta à estação, Shinra encontra Iris chorando e relembrando seu tempo com Abana no passado. Ele pergunta se algo está a incomodando, mas ela diz que está tudo bem. No telhado, a equipe está sendo atualizada sobre seu objetivo oculto como a Companhia 8, que é investigar outras companhias e derrubar aqueles culpados por má conduta. Enquanto explica os detalhes de seu propósito, Shinra está conversando com as garotas. Isso irrita um pouco Inaba, então ele saca sua arma e mira em Shinra. Shinra fica tenso e pede gentilmente ao tenente que aponte a arma para outro lugar, mas Inaba mantém um semblante sério e puxa o gatilho, atingindo Shinra na perna. Ele grita de agonia, mas logo percebe que não dói tanto quanto deveria. Maki revela que o tenente enfraqueceu a explosão da pólvora para que a bala não atingisse com força letal. Inaba pode fazer isso porque também é uma pirocinética de segunda geração. Enquanto o treinamento intenso continua, Inaba compartilha algumas informações sobre a princesa Abana. Ela foi recrutada pela gigante corporativa Ajima Industries, que tem uma grande influência na organização da Força de Combate ao Fogo Especial. Ela também é uma pirocinética de terceira geração e conseguiu subir na hierarquia por meio de suas descobertas e pesquisas ilegais sobre Infernals. Algumas de suas pesquisas podem incluir dados sobre a causa da combustão humana espontânea. O tenente sugere que eles talvez precisem investigar a base dela ou forçá-la a cooperar, se for necessário. Enquanto isso, no acampamento da Companhia 5, sua capitã conduz experimentos no Infernal lúcido que capturaram algum tempo atrás. Mais tarde naquela noite, Iris vai até a base delas para ver Abana, mas ao vê-la, Abana fica furiosa e começa a atacá-la do lado de fora. A Companhia 8 chega para realizar a busca na base. Inaba diz a Shinra e Arthur para seguir em frente e encontrar a capitã da Companhia 5, enquanto ele e Maki cuidam dos guardas. O tenente enlouquece, empunhando duas armas e usando as balas para derrubar todos os montes, exceto um cara que estava se escondendo. Toru envia sua goma de mascar que explode no rosto de Maki e Inaba, então eles se protegem rapidamente para identificar sua localização. Depois de Maki encontrar sua posição, Inaba atira algumas balas no ar e controla sua trajetória, encontrando o corpo de Toru com precisão impecável. Arthur não consegue acompanhar Shinra, então ele se perde, e é confrontado por um sujeito com uma cabeça em forma de cone ao lado do novo e melhorado Infernal. Eles começam a batalha, mas o Infernal prova ser extremamente forte, jogando Arthur para trás devido ao seu aumento de força. No entanto, Arthur percebe que tem lutado com a mão errada o tempo todo, então ele troca sua espada de mão e derrota o Infernal com um golpe, surpreendendo o coneado. Enquanto isso, Shinra encontra seu caminho até a estrutura principal, que estranhamente se parece com a Casa Branca. Ele entra no prédio e se pergunta se realmente pode enfrentar uma capitã de companhia. Shinra se lembra de seu último encontro com ela e sabe que precisa encontrar uma maneira de lidar com seu estranho poder se quiser vencer. Alguns trigêmeos tentam impedir o avanço de Shinra, mas ele os nocauteia com um chute e segue em direção a Abana. Iris instrui Shinra a fugir, pois ele não tem absolutamente nenhuma chance de derrotar Abana. No entanto, ele diz que ficará bem, corre em direção à capitã, mas é derrubado mais uma vez por aquele estranho poder. Shinra não consegue usar seu poder, então ela se aproxima e começa a pisotear ele enquanto explica exatamente o que está acontecendo com ele. Ele está sofrendo de síncope por calor. Abana é capaz de criar uma mini onda de calor dentro do corpo dele, o que faz com que sua pressão sanguínea caia, resultando em menos fluxo sanguíneo para o cérebro, causando vertigem. Mas com a determinação de Shinra de querer ser um herói, ele se levanta contra todas as probabilidades, surpreendendo Abana. Após outro ataque falho de Shinra, ela cria uma árvore de chamas e começa a envolvê-lo com pétalas de fogo para acabar de uma vez por todas. Shinra encontra forças e supera a síncope por calor, declarando que vai se levantar quantas vezes forem necessárias, com a convicção de que vencerá todas as vezes. Shinra se lança em direção a ela e a acerta tão forte que ela começa a ter um flashback próprio. Temos um vislumbre do passado dela. Ela já foi freira no convento, onde mostrou seus poderes de fogo e conhecimento científico na forma de flores para os outros órfãos. Iris, que admirava sua demonstração
observação de longe, se aproximou de Abana para pedir uma flor para ela. Com o tempo, todos no convento foram queimados, exceto Íris e Abana. Foi quando Abana começou a questionar a fé, porque não entendia por que os filhos que eram 100 vezes mais devotos do que ela tinham que sofrer, enquanto ela era poupada. Sua perspectiva de vida mudou naquele dia. Para enganar os outros e explorá-los, ela encontrou a salvação sendo rica e poderosa, o que a levou a conduzir experimentos e vendendo suas descobertas para a Jima Industries, que a recompensou sendo capitã de sua própria equipe. Depois de acordar e reconhecer seus erros, ela admite a derrota. Shinra informa que, independentemente do que ela tenha feito, sempre que precisar de um herói, ele correrá para ajudá-la. Eles saem para inspecionar as consequências da batalha. Abana fica chocada ao ver que todos os seus homens foram nocauteados. Alguns deles acordam e consideram o tenente Nava um monstro. Eles decidem inventar uma mentira para contar aos superiores. A história de Abana é que ela saiu com a Companhia 8 para testar as capacidades de luta da Companhia 5 por meio de um ataque surpresa. Shinra fica confuso sobre por que ela está cooperando de repente. Ela diz a ele que simpatizou com ele. A notícia se espalha pelas outras companhias, com a Companhia 1 ficando suspeita dos eventos que ocorreram. Enquanto isso, a Companhia 5 e a Companhia 8 têm um jantar amigável ao ar livre para suavizar as coisas e continuar com a história de encobrimento. Depois de um dia agradável, os dois capitães discutem onde cada um deles está em relação ao outro. Abana diz que ajudará a Companhia 8 em sua investigação, embora não possa prometer a cooperação total da Companhia 5, pois eles estão alinhados com a Jima Industries. Ela conta a Kitaru como Shinra mudou de ser uma pessoa sinistra com uma visão negativa da vida para agora ter uma perspectiva positiva. Ibana revela que alguém está intencionalmente transformando humanos em infernais através de meios artificiais, e o primeiro avistamento disso foi em uma região dentro da jurisdição da Companhia 1, na estação. A Kitaru aproveita o sistema de retribuição de treinamento de novatos para enviar Shinra e Arthur como espiões para a Companhia 1 para ver se podem encontrar alguma pista sobre o infernal artificial. O sistema permite que membros da tripulação do primeiro ano sejam temporariamente reatribuídos para outras companhias para ampliar sua experiência. Fora da fortaleza da Companhia 1, Abana arranja para outros novatos se juntarem a eles para que a presença deles na companhia não pareça suspeita. Barnes apresenta seus 3 tenentes, que estarão encarregados de treiná-los. Shinra se adianta e pede ao capitão para organizar um combate de treinamento para sua primeira sessão de treinamento, para que ele possa avaliar suas habilidades. O capitão concorda, então eles vão para o campo de batalha. Barnes informa a todos que devem usar seus poderes totais e não economizar. Takuru é o primeiro e é emparelhado contra o tenente Reka, que ironicamente tem medo do fogo. Então ele se juntou à força de combate ao fogo na esperança de que eles fossem capazes de controlar suas chamas. Ele lança seu ataque contra Reka, mas o tenente desvia de todos os ataques. As chamas perdidas se dirigem a Karen, mas ele apaga todo o fogo com seu poder e então o libera como gelo. Os novatos estão curiosos sobre como ele conseguiu criar gelo, mas Karen explica que é uma pirocinética de segunda geração que pode converter a energia térmica das chamas em som, comprimindo e liberando no ar para criar gelo, em um processo conhecido como resfriamento termoacústico. Agora é a vez da Companhia 8. Barnes decide enfrentar Arthur e Shinra. Ele os instrui a lutar com toda a força deles. Arthur ataca primeiro com sua lâmina de plasma que pode cortar aço. Ele atinge o capitão com toda a sua força, mas Barnes bloqueia facilmente com uma mão, sem sofrer nenhum dano. Barnes então apaga a lâmina de Arthur, deixando-o incrédulo. Shinra aproveita a oportunidade para desferir uma série de golpes, mas o capitão bloqueia todos eles. Shinra recua e se prepara para seu ataque mais poderoso, mas Barnes permite que ele o atinja sem sofrer nenhum dano. O capitão Barnes diz a ele que se ele quer ser um herói e acabar com a combustão espontânea, ainda tem um longo caminho a percorrer. Shinra é derrubado por um único pisão de Barnes, que encerra a sessão de treinamento. Mais tarde, naquela noite, um homem misterioso vestindo o uniforme de tenente da Companhia 1 é ouvido conversando com o evangelista, dizendo que continuará a criar infernais na estação da Companhia 8. Ibana apresenta suas descobertas sobre os infernais artificiais. Sua conclusão é que alguém está usando insetos para perfurar os corações das vítimas, comprometendo seus núcleos e criando infernais artificiais. Shinra e o resto estão na cafeteria desfrutando do café da manhã quando um alarme dispara, sinalizando a aparição de um infernal. Os novatos se juntam à Companhia 1 para enfrentar os monstros de fogo, mas são instruídos a ficar de prontidão e observar. Shinra vê um homem cambaleando e vai ajudar, mas o homem se transforma em um infernal depois que alguém por trás dele implanta um inseto em suas costas. Os dois partem para pegar o culpado, mas encontram apenas Reka e Karen, que estão confusos ao vê-los ali. De volta à base, Shinra e Arthur decidem investigar após suspeitarem que o culpado seja Reka ou Karen. Eles entram no quarto de Karen e encontram o mesmo botão em uma garrafa que Shinra viu mais cedo naquele dia. Karen aparece das sombras e nega estar envolvido. Ele plantou o inseto como isca para atrair os meninos depois de notar o comportamento estranho deles
chamas no beco. Shinra confirma que o culpado usava a mesma corda que Karen está usando. A única outra pessoa presente era Rekka. Em outro lugar, Tamaki convence algumas crianças a segui-la se quiserem ser imunes à infernalização. Ela as leva a um depósito onde Rekka está esperando com outras crianças. Ele diz que conhece uma oração especial que pode protegê-los do fogo, então pede a Tamaki para sair para que ele possa se concentrar. Quando ela insiste em ficar para testemunhar o milagre, ele a nocauteia e começa a transformá-los em infernais, começando com a mãe deles. Seu objetivo é encontrar alguém compatível com a faísca fora como um cometa flamejante e soca o rosto de Rekka no chão, depois de enfiar seu pé em chamas no rosto de Rekka. Então, ele se vira para Tamaki para perguntar se ela está bem, mas ela balança a cabeça e começa a chorar. Com a guarda baixa, Rekka se levanta por trás dele e desfere um soco no rosto de Shinra. Shinra se recupera e os dois se engajam numa batalha feroz de chamas, com ambos sendo igualmente fortes, para espanto de Maki. Quando estão prestes a se chocar novamente, o inseto que Rekka possui parece ser atraído pelas chamas de Shinra. Ele logo entende que Shinra é a terceira pessoa que o evangelista está procurando, pois possui o que é conhecido como Adolaburs, que é uma chama pura. Aqueles que possuem o Adolabur são considerados descendentes do Deus do Sol. Rekka revela que este é o motivo pelo qual ele implantou os insetos nas crianças, para encontrar alguém com o Adolaburs. Shinra fica furioso com seus atos egoístas, então eleva seu jogo e leva a luta mais a sério, acertando um maravilhoso chute giratório na boca de Rekka. Apesar de estar seriamente ferido, o tenente se recusa a desistir e começa a revelar os objetivos de sua organização. O objetivo deles é criar pirocinéticos mais fortes e transformar o mundo em chamas. A intenção deles é transformar a Terra em um segundo sol. Quando Tamaki tenta escapar com todas as crianças, Rekka enlouquece, dizendo que tudo o que ele queria era fazer parecer que eles queimaram até a morte, para que ele pudesse levá-los para receber os ensinamentos do evangelista. Nesse momento, Shinra se lembra de seu irmão e pensa que talvez seu irmão também tenha sido levado por eles. Rekka aumenta suas chamas e tenta derrubar todo o prédio, mas Karen entra com seu poder e o congela, para que ele possa ser interrogado posteriormente. Enquanto discutem, um disparo de chama atinge o prédio e atravessa o peito de Rika. As pessoas responsáveis por matar Vrek disparam outro tiro para eliminar o resto da brigada de incêndio, mas Lee empurra Karen para fora do caminho e perde um braço. Shinra coloca uma cortina de fumaça para prejudicar a visão deles e então espreita para identificar a localização deles com sua inteligência. Karen instrui Tamaki a lançar seus projéteis na localização indicada por Shinra, mas ela deve fazer um caminho indireto para que o atirador não saiba onde estão. Ela faz exatamente como instruído. No entanto, está confusa sobre por que estão fazendo isso. Karen explica que estão demonstrando que sabem da localização do assassino. Isso restringirá ainda mais o campo de visão deles e os deixará confusos sobre o motivo das ações da brigada de incêndio. Seu plano funciona, e os dois estranhos seguem seu caminho. Shinra quer segui-los, mas Karen diz a ele para ficar quieto. Se ele os perseguir, a probabilidade de ele ser morto é alta, já que está superaquecido da batalha com Rekka. Karen pondera como seu amigo pode ter se tornado malvado e faz um pacto com Shinra para capturar o evangelista juntos. Shinra e Tamaki seguem seu caminho para uma conferência com todos os capitães na usina de energia térmica perpétua para discutir os eventos da organização Nuvem Branca e o evangelista. Akitaru diz a Shinra que a infraestrutura fornece toda a eletricidade para o Império. Na reunião, encontram Karen, que mostra seu interesse em trabalhar com a equipe 8 para descobrir por que Rekka os traiu e pôr um fim ao evangelista. Todos os capitães são apresentados, e Shinra se interessa particularmente por Benimaru, o capitão da Companhia 7. Dizem que ele é o soldado mais forte na força. Benimaru percebe o sorriso de Shinra e confronta-o. A tensão é percebida pelo imperador do Império, Raflis III. Ele começa seu discurso explicando por que todos foram reunidos, mas Benimaru basicamente manda o imperador calar a boca e sai da reunião sem sofrer qualquer consequência. Raflis continua dizendo que está pedindo a ajuda de todos os capitães para trabalharem juntos e derrubarem o evangelista, que ameaça a humanidade. Shinra é chamado e fica claro para todos que ele possui a Adolaburs, a chama primordial da qual sua faísca criou o que é conhecido como o mundo hoje. É exatamente essa chama que é usada para alimentar a usina de energia térmica perpétua. O Dr. Giovanni, capitão da Companhia 3, sugere imediatamente que Shinra seja protegido e resguardado, já que o alvo principal do evangelista será ele. Abana sussurra para Kitaru que a Companhia 3 quer usar Shinra como um espécime, talvez para entender a diferença entre chamas normais e a Adolaburs. A Kitaru intercede dizendo que a segurança de Shinra está garantida pela Companhia 8. Após a reunião, a Kitaru volta para a estação, mas Shinra decide ficar para observar as instalações. Pouco depois, Jukira aparece com mais informações sobre seu irmão perdido há muito tempo. Ele informa a Shinra que seu irmão trabalha sob o evangelista como comandante dos Cavaleiros das Cinzas e da Chama. Antes que ele possa fazer mais perguntas, Jukir desaparece. Finalmente, ele retorna à sua estação, onde começam a procurar pistas em todos os relatórios arquivados pela Companhia 8. A equipe se dedica
dedica à tarefa, mas, enquanto passam pelos montes de papelada, notam o comportamento depressivo de Shinra. O tenente Noah pede que ele ajude a preparar o jantar para todos. Ele diz a Shinra que, se há algo em sua mente, ele pode confiar tanto nele quanto no capitão. No entanto, Shinra diz que está bem. Depois que a mesa é preparada com uma variedade de comidas deliciosas, todos se reúnem para aproveitar o que foi preparado. As meninas confessam que estão felizes que Shinra está se sentindo melhor, pois ele estava agindo de forma diferente do habitual. Shinra revela então o que Joker lhe contou anteriormente. Em outro lugar, em uma localização desconhecida, os Cavaleiros das Cinzas e Flame pronunciam um encantamento enquanto um jovem garoto está ali sentado, sorrindo como Shinra, o oitavo, finalmente encontrou um relatório que eles identificam como tendo conexão com os ataques da Nuvem Branca. Curiosamente, o relatório é do primeiro trabalho deles como uma empresa. Esta declaração deixa Shinra curioso sobre como o oitavo começou. O tenente Noah começa a contar como tudo começou algum tempo atrás, enquanto ele ainda estava nas Forças Armadas Imperiais. E Noah almoça com seu amigo Tojo quando Maki aparece para relatar. Eles descobrem que ela é filha do general, mas o tenente acha que ela é muito frágil para estar no exército. No entanto, Tojo sugere que ele seja gentil com ela, já que ela trabalha muito. Durante a conversa deles, Tojo revela que batizou sua arma porque preferiria ser baleado por uma arma batizada. Ele instiga Inaba a também batizar a sua, mas ele se recusa e diz que não acredita no Deus do Sol. Naquela noite, enquanto Tojo lê, ele de repente entra em combustão, acionando o alarme e Inoa acorda. Ele implora ao amigo para atirar nele enquanto ainda está consciente, mas o tenente luta para puxar o gatilho ao lembrar do comentário de Tojo sobre querer ser baleado por uma arma batizada. Nesse momento, outros soldados entram com metralhadoras automáticas e começam a disparar balas de metal em seu rosto. Um Inoa desolado pega a arma de seu amigo falecido e sai para espairecer, mas ouve a sirene da Brigada do Fogo. Então ele a segue. Ele testemunha Kitaru, que era apenas um bombeiro comum na época, confrontando um agente especial da Brigada do Fogo por tirar a vida dos infernais como uma piada. Uma mulher implora para ele acabar com o sofrimento de seu marido, mas eles a ignoram. A Kitaru decide tomar as rédeas da situação e obtém permissão da mulher para acabar com o sofrimento do marido. Inaba, que viu tudo de longe, decide se juntar a ele, impressionado com sua coragem e retidão. Os dois entram no local e põem fim ao infernal. A Kitaru decide criar uma companhia da Brigada do Fogo com a ajuda de Inoa, já que ambos compartilham os mesmos valores, sendo Maki a primeira recrutada deles. Voltamos ao presente, onde continuam a discussão sobre o relatório relacionado à Nuvem Branca. As pistas de suas descobertas os levam a um lugar dentro da jurisdição da Companhia 7. Antes de sua chegada, Benimaru percorre as ruas e precisa de alguns moradores, incluindo um homem que marcou um encontro com eles no bar mais tarde naquela noite. Ele retorna à base, onde outros membros da sétima o recebem, incluindo seus alunos Inanna e Ikki, e o tenente Conroy. A Companhia 8 aparece sem permissão e informa ao Nimro sobre sua presença em seu território, mas o capitão da sétima não acredita na história dele sobre a Nuvem Branca transformando pessoas em infernais, já que ele não viu isso acontecer. Então, Shinra se apresenta e desafia o capitão para uma luta para forçá-lo a ver as coisas do seu jeito, mas a reunião deles é interrompida por um alarme. Um dos residentes, especificamente o homem que convidou Benimaru para beber mais tarde naquela noite, se transformou em um infernal. Benimaru parte para detê-lo, usando suas armas para destruir os prédios enquanto se esforça para deter o monstro. Os membros da Companhia 8 estão curiosos para saber sobre seus poderes e por que ele está destruindo a cidade deles. Descobre-se que ele é um soldado composto que tem a habilidade de usar tanto poderes de segunda quanto de terceira geração. Uma senhora idosa explica que, assim como a oitava dá ao infernal uma oração, a sétima destrói a cidade como um presente para eles. Um festival é realizado para o infernal, e a reconstrução das casas danificadas começa. Benimaru proclama para aqueles cujas casas foram destruídas para ficarem na sede da guarda, onde serão bem cuidados até que os reparos estejam concluídos. A Companhia 8 também ajuda na reconstrução para acelerar o processo, enquanto 3 membros da Nuvem Branca demonstram preocupações com a presença da oitava em seu território e, por isso, são ordenados pelos evangelistas a eliminá-los. Eles planejam usar uma armadilha e começam os preparativos. Cortamos para Nimaru cuidando dos ferimentos de Conroy. Ele diz ao capitão que deveriam considerar ajudar a oitava em sua investigação, pois os vê como inofensivos e pessoas boas. Naquela noite, quando Shinra vai ver Benimaru, ele explica a condição do corpo de Conroy. Ele diz que, se uma terceira geração continuar usando seu poder após superaquecer, seu corpo começa a incinerar, transformando-se em cinzas. Em seguida, ele diz ao capitão que a Kitaru pediu para encontrá-lo em um beco. Nimaru se dirige ao ponto de encontro, onde houve uma conversa sobre como o plano deles é transformar todos na cidade em infernais. Ele ataca ambos, o que alerta o resto da equipe 8 para a localização deles. A Kitaru e Inoue estão confusos sobre por que estão sendo atacados, então Benimaru explica que ouviu e os vi discutindo como transformar um homem do início do dia em um infernal, ao que eles negam veementemente.
fortemente. Logo acima deles, dois homens de túnicas brancas, que se parecem exatamente com Akitaru e Inoa, saem da cena depois que seu plano de provocar o capitão da equipe 7 foi bem sucedido. Ele luta contra todos os membros da companhia 8, simultaneamente e os derruba. Após se preparar, o capitão Akitaru enfrenta Nimaru e consegue fazê-lo sangrar um pouco. Ele decide usar seu ataque supremo, mas antes que possa ser executado, Konroi interrompe, dizendo que pelo menos ele deveria ouvir o que eles têm a dizer. Dentro do prédio, Inoa diz que estavam na loja no momento em que Benimaru afirmou tê-los visto. Eles até disseram a Maki para onde estavam indo. No entanto, Shinra conta a eles que o capitão disse a ele para informar Nimaru para encontrá-lo no beco. No entanto, Akitaru nega ter dito isso a Shimer. Benimaru se levanta para confirmar a história com o dono da loja. Ele os alerta que sua punição foi apenas adiada por causa de Konroi e que, se saírem antes de ele dizer para fazê-lo, haverá violência. Konroi relata como acabou em sua condição atual. Aconteceu há algum tempo, quando sua cidade estava pegando fogo. Ele e Nimaru lutaram arduamente para acabar com um incêndio causado por vários infernais. Ao atingirem seu limite, encontraram um infernal com uma aparência demoníaca. Konroi empurrou Benimaru para um prédio e decidiu enfrentar o demônio sozinho. A história continua quando Nimaru acorda após ser empurrado para o prédio por Konroi. Ele se levanta com dificuldade apenas para encontrar sua cidade destruída e Konroi sentado no canto, ferido. Eles têm uma conversa sincera quando o capitão da Companhia 4 da Brigada Especial de Combate ao Fogo interrompe. Soichiro revela a eles que o imperador da nação os incorporou à Brigada Especial de Combate ao Fogo como a Companhia 7. Embora estivessem céticos no início, os benefícios de se juntar faziam sentido. No presente, Konroi informa ao grupo quanto ele confia em Nimaru e como está pronto para sacrificar sua vida sem valor por ele. No entanto, Shinra lhe diz que sua vida é muito preciosa e que ele não deveria jogá-la fora, porque se precisar de ajuda, tudo o que precisa fazer é chamar por Shinra e ele virá correndo para fora nas ruas. Nimro testemunha um grupo de pessoas de sua cidade discutindo entre si, acusando-se mutuamente de fazer algo errado. Ele pensa consigo mesmo que talvez Akitaru estivesse falando a verdade, já que ele está vendo uma tendência de identidade equivocada na cidade. Em outro lugar, as gêmeas Hinata e Ikki estão brigando porque aparentemente uma delas é uma impostora na equipe. Konroi e Nimaru estão um pouco confusos porque não conseguem ver uma impostora, mas durante a luta, Arthur fica irritado e dá um golpe forte no rosto de uma das meninas. O restante da equipe o confronta sobre por que ele atacaria uma garota inocente, mas ele os manda olhar mais de perto porque aquela garota na verdade é um pequeno senhor idoso. A princípio, eles não veem, mas então o rosto começa a se transformar em um velho parecido com uma versão bizarra de o queixo carmesim. Vemos como isso aconteceu em algum lugar da cidade, onde Yona, que também é membro da Nuvem Branca, usa suas habilidades de fogo para reconfigurar os rostos das pessoas. Ele é o responsável pela confusão. A Nuvem Branca continua com sua operação, transformando várias pessoas em infernais. No meio de toda a confusão, os membros da equipe discutem como podem ajudar a trazer estabilidade para a cidade quando, de repente, um ataque é lançado contra eles de longe. Shinra o reconhece como sendo o mesmo atacante do armazém, então ele vai atrás dela. Ele a encontra seguindo a trajetória e ela tem olhos que se parecem com o estado avatar de On. Shinra e Arthur enfrentam ambos os membros da Nuvem Branca em batalha, mas eles parecem lutar para trabalhar juntos antes de pegar o jeito da cooperação e finalmente derrotá-los. No entanto, Eron diz a Arrow para escapar para que ele possa segurar Shinra e Arthur. Ele se sacrifica comendo um daqueles insetos enquanto o caos se instaura na cidade. Nimaru, que está totalmente confuso, vai até Konroi e pede a ele para assumir a situação, mas Konroi diz a Nimaru que as pessoas só ouvirão seu capitão. Então, Konroi lhe dá palavras de encorajamento para assumir o controle. O capitão da equipe 7 aceita o conselho do amigo e usa suas chamas para criar uma torre no céu. De lá, ele se dirige a toda a cidade, chamando a atenção de todos. Ele diz às pessoas para começarem a se enfrentar porque os verdadeiros habitantes da cidade nunca poderiam perder para impostores. Todos aplaudem Benimaru antes de a grande confusão começar. Enquanto isso, Shinra e Arthur enfrentam a membra da Nuvem Branca, que agora se transformou em um infernal demônio. Arthur percebe que sua lâmina de plasma não pode cortar a pele do demônio. Enquanto isso, Shinra tem uma experiência bizarra própria, e Arrow percebe e explica que acabou de experimentar uma ligação a Dola. Ela lhe diz que suas chamas deveriam ser usadas para exterminar a humanidade antes de desaparecer. O demônio se prova muito poderoso para a dupla, mas Benimaru vem em seu socorro e diz a ambos para se retirarem enquanto ele lida com isso. No entanto, durante a luta, ele também observa a resistência do infernal, então decide levar a luta para o céu para encerrá-la com um ataque extremamente poderoso. Sua elevação para cima chama a atenção de Arrow, então ela dispara um tiro para derrubá-lo. Konroi vê isso, mas não consegue impedi-lo devido à sua doença. Ele lembra do que Shinra lhe disse antes, então chama por ele para salvar Benimaru. Assim que ele chama o nome de Shinra, ele sente uma sensação em sua perna e consegue entender o que Konroi está tentando dizer. Ele olha para o céu e vê a flecha se aproximando
comando de Benimaru. A coisa sobre essa flecha é que, uma vez disparada, não pode ser desviada de seu curso. Shinra tenta chutá-la para longe de seu curso, mas a flecha não se move. Ele reúne alguma coragem dentro de si e a desvia em uma direção diferente usando os pés. Isso dá a Animuru a oportunidade de se livrar do infernal demônio devido ao seu poder de fogo avassalador. A aparência da lua mudou para vermelho. Ero e Yonan vão relatar suas descobertas ao comandante, enquanto Shinra salva Benimaru depois que ele usou poder demais. No dia seguinte, durante os reparos, Inaba e Maki informam ao capitão que o escritório da empresa que eles suspeitam estar ligada ao evangelista coincidentemente queimou. Os companheiros expressam sua gratidão à Companhia 37 e então fazem o caminho de volta. Ero e Yonan ficam diante do comandante para relatar tudo o que aconteceu. É revelado que o nome dele é Sho, o irmão mais novo de Shinra. Na estação, Akitaru é informado sobre uma nova chegada enviada pela Ijima Industries para ser seu cientista-chefe. Embora os companheiros estejam céticos sobre as intenções da Ijima, eles aceitam seu novo companheiro. Vitor percebe que a companhia não tem um mecânico, mas Akitaru responde dizendo que estão tentando recrutar uma pessoa chamada Vulcan. Ibana diz que é uma tarefa impossível, embora ele seja o melhor mecânico. Ele recusa todos porque odeia a Ijima Industries e a organização Brigada do Fogo. Akitaru ordena que Arthur e Shinra e Iris vão até a oficina de Vulcan para recrutá-lo. A equipe chega pronta para convencê-lo, mas são atacados com projéteis e mandados embora depois de uma breve introdução. Shinra está prestes a desistir e voltar, mas o aprendiz de Vulcan, que acabou de retornar com algum sucata, concorda em ouvi-los. Após ouvir o que Shinra tem a dizer, ele fica convencido de que eles não são como as outras brigadas do fogo que vieram recrutar seu mestre. Então, ele decide levá-los furtivamente para dentro da oficina. Eles testemunham o estilo único de seu trabalho e são apresentados a Lisa, outra assistente. Vulcan lança mais bebidas em seus convidados indesejados, mas é informado por Lisa que alguém voltou. Vulcan sai para encontrar a pessoa, que na verdade é o Dr. Giovanni. Ele veio dar a Vulcan um aviso final para se juntar à Companhia 3, mas o ferreiro acusa o doutor de matar seu pai e avô. Ele também sabe que o capitão da terceira fez arranjos para impedir que todos lhe fornecessem matéria-prima. Vulcan manda Giovanni ir embora e nunca mais voltar. Depois disso, ele faz seu caminho de volta para dentro. Shinra explica a ele o motivo de sua visita, o que parece ter amolecido seu coração. Ele demonstra ao grupo o que mais deseja e o que pretende alcançar com sua habilidade. Seu objetivo é criar uma fonte de energia forte que possa trazer o mundo inteiro de volta, junto com todos os animais que foram extintos. Após a apresentação, ele deixa claro que, embora pareçam boas pessoas, ele nunca trabalharia sob o comando deles. Quando ele volta para a oficina, Lisa conta a história de como Vulcan a salvou e a acolheu quando ela não tinha para onde ir. Ela diz a eles que o avô de Vulcan havia aceitado o Dr. Giovanni como aprendiz, e depois que seu avô e pai faleceram, Giovanni foi trabalhar para a Ijima Industries, apesar de ser proibido por seu mestre. Portanto, Vulcan vê o doutor como um traidor. De repente, Shinra sente uma sensação em seu pé quando Giovanni faz planos para acabar com a vida de Vulcan. Ele alerta seus dois companheiros sobre o perigo iminente e os instrui a ir até Vulcan enquanto ele vai procurar o doutor na floresta. Giovanni diz a seus dois subordinados para matar o ferreiro, e é aqui que aprendemos sobre a associação deles com o evangelista. Shinra encontra o doutor e uma luta logo se inicia. Infelizmente para ele, Giovanni o leva para fora, nos fundos do ferro velho. O que parecem ser um exército da nuvem branca cerca o prédio, mas Arthur sai sozinho para enfrentá-los com uma arma feita por Vulcan. Com um único golpe, ele dispersa o exército da nuvem branca, mas percebem que era apenas uma miragem. Arthur continua a lutar até que mostram a ele uma imagem no espelho de como ele parece ridículo. Isso reduz muito seu poder de luta. Dentro da oficina, Vulcan aconselha-os a correr para a segurança enquanto ele se entrega para ganhar tempo para seus amigos. No entanto, Lisa mostra suas verdadeiras cores e lança um ataque surpresa em Vulcan, o incapacitando. Ela revela que foi enviada lá para ganhar sua confiança e roubar a chave para Materazu, mas Vulcan não faz ideia do que ela está falando. Giovanni exige saber onde está a chave, mas quando Vulcan diz que não faz ideia, o doutor ameaça matar Lisa. Após bater em Vulcan com sua bengala, Giovanni percebe que talvez ele realmente não saiba onde está a chave. Ele destrói um dispositivo próximo por frustração, que acaba tendo a chave dentro dele. Em outro lugar, Shinra é descoberto e salvo por Ibana, que está considerando levá-lo para casa com ela para fazer algo malvado. Ela o liberta e ele rapidamente se dirige para a oficina, onde acerta um joelho no rosto de Giovanni. Lisa libera seus poderes, capturando Shinra, mas seu poder, que utiliza campos magnéticos, é interrompido quando Vulcan diz a Iris para soltar seus brinquedos animais. Agora livre, Shinra o atinge e é confrontado por seu irmão mais novo. Enquanto Shinra fala com entusiasmo por finalmente ver Sho, ele libera seus poderes incríveis e derrota seu irmão mais velho e Arthur em questão de milissegundos. Giovanni mostra sua chave para seu chefe, mas antes que possam levar Shinra, Vitor chega de carro para salvá-los. Sho não está disposto a deixar Shinra escapar, mas, enquanto
Enquanto se prepara para atacar, Jukiro segura no lugar tempo suficiente para que eles ganhem distância antes de escapar ele mesmo. Eles levam você para o hospital antes de voltar para a estação. Vulcan é apresentado à equipe após se deliciar com comida preparada pelo tenente. Ele é escoltado de volta para a oficina, onde se desculpa com seu pai e Arthur têm sido enviados para Benimaru para treinarem sob sua supervisão. Durante o treinamento, Vitor desenvolve uma maneira de tornar Shinra mais rápido, dizendo-lhe para comprimir seu fogo enquanto o emite para imitar a função de propulsão a jato. Ele começa a trabalhar nisso, mas encontra dificuldades para avançar. Enquanto isso, Vulcan começa a inventar ferramentas úteis para ajudar Akitaru e Maki. Durante uma reunião com seus aliados, Akitaru compartilha as informações que reuniram até agora sobre a nuvem branca. Ele revela que Giovanni e alguns outros da Companhia 3 desapareceram misteriosamente depois que sua cobertura foi descoberta. Akitaru revela que ordenou a Vitor que encontrasse a base da nuvem branca, após o que lançaria um ataque. Jukiro é encarregado de encontrar uma maneira de tornar Shinra mais forte. Enquanto isso, Vulcan está ocupado inventando ferramentas úteis para ajudar Akitaru e Maki em sua investigação. Durante o treinamento sob a supervisão de Benimaru, Vitor desenvolve uma técnica para aumentar a velocidade de Shinra, instruindo-o a comprimir seu fogo enquanto o emite, imitando a função de propulsão a jato. Shinra começa a praticar essa técnica, embora inicialmente encontre dificuldades para avançar. Akitaru, Maki, Shinra e Arthur estão totalmente focados em se preparar para o confronto iminente com a nuvem branca, e Arthur treinam com Benimaru, aplicando os ensinamentos que receberam dele. Parece que estão ficando mais fortes em preparação para enfrentar a organização do Evangelista. Enquanto isso, o Dr. Giovanni relata a Show após se associar ao grupo do Evangelista. Ele mostra preocupações de que a agência da Brigada do Fogo possa descobrir a localização no submundo onde estão situados. Show tranquiliza, dizendo para não se alarmar, pois se descobrirem o esconderijo, será apenas uma vantagem para a nuvem branca. Na estação de bombeiros, Shinra tem um flashback de quando era criança ao ouvir a palavra o submundo ou da boca do capitão. Akitaru informa a equipe sobre a localização da nuvem branca com base na análise de Vitor. Eles estão operando a partir da estação ferroviária subterrânea que se pensava ter sido destruída durante o grande cataclismo. O capitão conclui a reunião dizendo que vão realizar um ataque total para derrubar o evangelista. Naquela noite, quando Shinra tenta dormir, ele tem uma visão de si mesmo queimando antes de ver uma mulher estranha. Ele acorda sentindo uma sensação nas pernas, justo quando um terremoto acontece. Amanhã chega e a equipe se dirige para o submundo, depois de receber permissão especial da igreja. Antes de chegar ao portão, eles passam pela paisagem desolada da cidade, separada por uma cerca. A Companhia 8 fica diante da entrada, onde Iris faz uma oração antes de entrarem. O espaço está completamente escuro, então Maki usa suas habilidades de fogo para iluminar a escuridão. Enquanto avançam pelos túneis, são emboscados e separados por 2 membros da nuvem branca. Maki acaba ficando sozinha, onde é confrontada por 6 membros da nuvem branca. Inicialmente com medo porque pensava que eram fantasmas, Maki descobre que são humanos e usa sua força. Quando um deles avança para atacá-la, Maki utiliza o equipamento que Vulcan projetou especialmente para ela para derrotar todos os membros sozinha. Flail fica sozinho para enfrentá-la, acreditando que, por ser apenas uma mulher, ela não pode causar dano a ele. No entanto, Maki acerta um poderoso golpe na parte de trás da cabeça dele, nocauteando-o. Enquanto isso, nos túneis, Iris e Tamaki estão sozinhas quando o assalto aparece para impedir o avanço delas. Tamaki decide enfrentá-lo, mas Assault se mostra muito poderoso para ela. No entanto, Tamaki encontra determinação e consegue esquivar-se de um dos ataques dele. Enquanto voa pelo ar, ele acidentalmente agarra um punhado de melancias da Brigada do Fogo, o que o distrai e permite que Iris o nocauteie com uma vara. Enquanto isso, Inova está tendo problemas próprios quando Arrow começa a atacá-lo à distância. Ele percebe que seu oponente tem vantagem na distância, então tenta diminuir a lacuna correndo pelo trem. No entanto, Arrow identifica sua localização e lança uma flecha flamejante que joga Inova pelas janelas. Ele se protege atrás de um pilar e os dois se envolvem em uma conversa que motiva Inova. Ele saca sua arma e começa a disparar tiros de longa distância, transformando a luta em uma partida interessante de tênis, mas com a variante de ser uma partida mortal. Seus tiros são tão poderosos que destroem um barril cada vez que atiram. Eles se levantam para se enfrentar pela última vez, mas desta vez ele usa suas chamas de Eros para impulsionar sua bala ainda mais rápido, enviando-a voando e fazendo dele o vencedor. Ele desaba ao lado de um pilar depois de ultrapassar seus limites. Neste momento, o covarde Mirage e Yona aparecem diante de Inova para extinguir suas chamas. No entanto, Inova sinaliza para Arthur fazer sua grande entrada. Mirage cria uma névoa que prejudica a visão de Arthur e depois corre na direção dele na esperança de desgastá-lo. No entanto, Arthur não gasta energia lutando contra os clones. Em vez disso, ele se lembra de seu treinamento com o capitão e se concentra no sopro da vida. Assim que ouve a respiração característica, ele lança um ataque que derrota Mirage. Aparentemente, Mirage estava distraindo Arthur para que pudesse
se aproximar e matar Enova. Yona também é um covarde, pois foge e deixa seu parceiro para trás. Enquanto isso, Iris e Tamaki se encontram aliviadas ao se reunirem com Maki. O capitão Akitaru e Vulcan estão retidos por Giovanni e Lisa, que agora sabemos que seu verdadeiro nome é Felir. Vulcan tenta alcançá-la emocionalmente, mas parece que Giovanni tem algum tipo de controle mental sobre ela. Após alguma manipulação psicológica, ela se prepara para atacar seu amigo, ativando seu poder e mantém tanto o capitão quanto Vulcan dentro de suas chamas. Lisa conta a história de como os vestidos brancos a ajudaram a superar o medo das chamas, despertando seus poderes usando os insetos enquanto os joga ao redor de Akitaru. Enquanto isso, Akitaru estava amplamente plantando bombas para extinguir suas chamas. Devido a isso, seu poder é desativado, fazendo-a cair livremente. No entanto, Vulcan aparece para salvá-la. Giovanni consegue convencê-la a voltar para ele, e então a faz de refém, dizendo a Vulcan para atirarem Akitaru no peito, caso contrário, ele mataria Lisa. Vulcan faz exatamente isso e Giovanni cumpre sua promessa, libertando Lisa. No entanto, Akitaru estava usando um colete à prova de balas e parte para cima do doutor, conseguindo empurrá-lo para trás. Isso lhes dá a oportunidade de salvar Lisa enquanto lutam. Dr. Giovanni revela que o evangelista na verdade é uma divindade e a combustão humana aleatória é causada por pessoas que possuem uma explosão de Adola. Após essa revelação, ele recua, dizendo que seu objetivo de atrasá-los foi alcançado. Seu objetivo era reunir Shinra e Shou. Cortamos para o local exato onde Shinra se encontrou com seu irmão, com Vitor como espectador. Os dois irmãos lutam em velocidades tão rápidas que não conseguem ver o que está acontecendo. Durante a luta, Shou finalmente libera seu poder. Vitor descobre que os poderes de Shou funcionam ao resfriar o universo para diminuir sua expansão, permitindo-lhe parar o tempo. Shou se comunica através de uma ligação Adola com outro universo, explicando a Shinra que onde estão atualmente é conhecido como Adola, também conhecido como Inferno para os humanos, e essa é a fonte de uma explosão de Adola. Atrás de Shou está o evangelista, a quem ele se refere como aquele que o protege e lhe concede força. Após a visão, eles retornam à dimensão normal para continuar a luta. Shinra tenta várias vezes acertar um golpe, mas falha consistentemente, apesar de usar sua nova técnica para aumentar sua velocidade. No entanto, ao encontrar motivação e determinação dentro de si mesmo, ele se move tão rápido que nem Shou consegue vê-lo após ele parar o fluxo do tempo. É bom mencionar que Shinra conseguiu isso forçando uma ligação Adola com o evangelista por meio de uma ligação com Shou, enquanto lutam em alta velocidade. Vitor percebe que Shinra está se movendo tão rápido que ele está na velocidade da luz. Ao fazer isso, seu corpo se desintegra, permitindo-lhe também parar o tempo. No entanto, à medida que ultrapassa a velocidade da luz, seu corpo se fragmenta e então ele se recompõe. Essencialmente, Shinra morre quando viaja na velocidade da luz, mas é trazido de volta à vida ao acelerar mais rápido do que a velocidade da vida. Shinra usa essa habilidade para mostrar a seu irmãozinho como era a vida para ele depois que sua família foi consumida pelas chamas. Shou vê como todos odiavam Shinra e o culpavam por matar sua família. Também é mostrado como era a vida antes do evento que mudou suas vidas. Eles costumavam ser uma família feliz, com Shinra sendo um irmão mais velho incrível. Sempre que Shou chorava, seu irmão mais velho corria para fazê-lo sorrir e rir. Shinra sempre dizia a Shou que o protegeria, não importa o que acontecesse. Ao ver isso, Shou começa a chorar e enterra a cabeça no peito de seu irmão. Parece que Shinra conseguiu se comunicar com seu irmão. No entanto, enquanto eles se abraçavam, Shou ainda tinha sua arma desembainhada, então ele acidentalmente perfura o peito de Shinra enquanto ele estava se movendo tão rápido. Maya aparece para coletar Shinra para o evangelista, mesmo que Shinra esteja lentamente morrendo. Ela promete cuidar dele com a espada ainda em seu peito. Ele pergunta a Maya quais são os planos deles depois de coletarem explosões de Adola suficientes. Ela informa que, como o grande cataclismo de 250 anos atrás não destruiu tudo completamente, o objetivo deles é iniciar um novo cataclismo e terminar o trabalho. É por isso que eles criam infernais artificiais, para encontrar mais pessoas que possuam explosões de Adola. Após a explicação dela, Shou ordena que lhe conte o que exatamente aconteceu há 12 anos. Mas quando ela se recusa, ele tenta usar seu poder sobre ela, o que falha. Então, como último recurso, ele distribui um choque elétrico, permitindo que ela assuma o controle de sua mente. Ela começa a atormentar Shinra antes de o time 8 aparecer para salvá-lo. Ela tenta usar a mesma tática em Arthur, mas não funciona por causa da interferência da lâmina de plasma dele com o sinal elétrico dela. Eles a afastam e se reúnem ao redor de Shinra como os Vingadores para impedi-la de levá-lo. Um terremoto começa, forçando todas as partes a saírem do Nether. Do lado de fora da entrada, Akitaru confirma que o terremoto é causado pelo evangelista. De acordo com Almia, Shinra é levado para a Companhia 6 para tratamento médico. O capitão deles é uma especialista na arte da medicina quando se trata de lidar com pirocinéticos na sala de cirurgia. Ela usa seus poderes de fogo na forma de uma serpente para curá-lo. Devido à quantidade de poder de fogo que ela usou do corpo de Shinra, levará alguns dias para ele se recuperar. Alguns
dias passam e Shinra finalmente recupera a consciência. Ao olhar pela janela, o Capitão Barnes interrompe com comida. Ele diz a Shinra que finalmente é hora de ele saber a verdade sobre o que aconteceu há 12 anos. No entanto, Barnes quer que ele prove ser forte o suficiente para lidar com a verdade. Então, os dois se envolvem em uma batalha feroz para que Shinra prove que é forte o suficiente para enfrentar a verdade. O calor de Barnes é tão intenso que ele cria algum tipo de campo de força ao seu redor. Então, Shinra usa sua velocidade para romper o campo e consegue ferir o antebraço de Barnes depois de ver quanta força ele tem. E então, Shinra agora tem a resolução enquanto opta por contar-lhe tudo sobre aquela noite fatídica. Naquele dia, os vestidos brancos estavam presentes. Maya e Sharon esperavam no local onde o evangelista lhes informou que nasceria uma explosão de Adola. Acontece que Shou foi quem iniciou o incêndio depois de despertar sua explosão de Adola. Isso transformou a mãe deles em um infernal demoníaco e despertou a habilidade de terceira geração de Shinra. Embora a mãe tenha se transformado em um infernal, parece que ela ainda estava lúcida. Ao procurar por Shou, o evangelista apareceu diante dela, fazendo com que seus olhos começassem a arder ao olhar para ele. Isso a forçou a mover os chifres para cobrir as órbitas dos olhos. É por isso que os membros dos vestidos brancos têm uma barreira sobre os olhos. Barnes e seu grupo tentaram entrar à força para salvar sobreviventes após várias tentativas fracassadas de apagar o fogo. Apenas Barnes conseguiu entrar, onde viu o demônio segurando Shou. Isso fez com que seu poder como um infernal queimasse incontrolavelmente. Ele tentou impedir, mas Maya estava do lado de fora e controlou a mãe deles para trazer o bebê até ela. Barnes explica por que mentiu para ele. Ele não queria que Shinra se envolvesse na confusão e também entendia que se descobrissem sobre os poderes de Shinra, viriam atrás dele também. Barnes confirma que ele também teve uma ligação a Adola antes e que isso custou seu olho depois de ver as chamas do inferno. Shinra então recorda uma experiência que teve no Nether após ter uma ligação a Adola. Ele viu sua mãe e também viu o capitão da Companhia 4, entendendo que Soichiro era a resposta para fazer outra ligação a Adola. Nesse momento, a Tenente Osako entra dizendo que Shinra precisa de mais descanso. Ao olhar para ela, ele vê uma semelhança entre ela e Soichiro. Osako confirma que o capitão da Companhia 4 é realmente seu avô, então ele pede para que ela o apresente. Shinra relata todas essas informações para Kitaru, que então pergunta a Shinra o que ele fará agora que sua mãe é agora um infernal. Ele responde dizendo que encontrará uma maneira de salvá-la e transformá-la de volta em um ser humano. Encerrando esse vídeo, eu sou Majin, curte para dar aquela força. Até a próxima aventura.